Como está o seu conceito de tempo? Esta é a nossa meditação de hoje com o pastor Joab Andrade. No grego, a língua na qual o Novo Testamento foi escrito, encontramos duas palavras para tempo. Uma é cronos, que é usada para os dias, meses e anos. A outra palavra para tempo é kairos. Esta, desde a antiguidade até ao grego moderno, é usada para descrever estações, oportunidades, tempo certo, tempo crítico e oportuno. Ela não está presa ao mesmo tempo como dias, meses e anos, enquanto que cronos é quantitativo e sequenciado, kairos é de natureza qualitativa permanente. Um exemplo usado no grego antigo era na artilharia. Kairos era também usado para definir o momento em que o arco devia ser lançado com toda a força para penetrar no alvo. Aquele momento exato. Os gregos gostavam de personificar quase tudo. Então, na mitologia grega, encontramos Cronos, que era um deus equivalente a Saturno para os romanos. Para aquela antiguidade, ele era um deus tirano, que devorava os seus filhos para que nenhum tomasse o seu lugar no trono. Foi na época da Renascença que a partir dele se deu origem ao Father Time, com o seu bebê, que é muito usado para representar o ano novo. O deus Kairos, por outro lado, ele era um jovem que dava boa sorte e trazia oportunidade. E ele era forte porque ele tinha suas asas e também asas nos pés, que representava a sua agilidade. Os seus cabelos cacheados na frente e atrás ele era calvo. Isso significava que quando a oportunidade passava, as pessoas tinham que pegar de imediato, porque ao ele passar já não dava para alcançar os seus cabelos e perdia então aquela oportunidade. Isso tudo é muito estranho para a nossa cultura de hoje, mas o mundo, quando Cristo veio, conhecia a língua grega, que era o koiné na época, e a sua cultura, era uma cultura universal do mundo de então. Os romanos, eles incorporaram a cultura grega aos seus costumes e crenças. Então, eles desenvolveram grandemente o seu império, e nesse império eles tinham estradas que alcançavam todo o império. Havia o que se chamava a Pax Romana, que proporcionava a paz no império, e então facilitava a comunicação entre as províncias e a segurança para os viajantes nas viagens de negócios. Apesar de que essa paz era uma paz forçada às armas. Uma característica do Evangelho é que Cristo veio no tempo certo na história. No texto bíblico que nos diz o seguinte: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. O Evangelho também nos diz que Jesus veio para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aí você vê a precisão do tempo que Jesus está falando aí. O kairos de Deus, o tempo de Deus estava pronto para que Jesus viesse ao mundo e nos trouxesse a
pregação de redenção e de trazer-nos de volta ao Pai como filhos salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Então, quando a mensagem do Evangelho era pregada para aqueles primeiros cristãos que se convertiam, eles entendiam perfeitamente o significado dessas duas palavras. No Novo Testamento, encontramos Kairos, que significa o tempo marcado por Deus para o seu propósito. O tempo em que Deus entra em ação. Kairos é usado 86 vezes no Novo Testamento, referindo-se a um tempo oportuno, a uma estação, a um tempo de colheita. Um exemplo vemos em uma das parábolas de Jesus, quando ele diz: "E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos." A palavra cronos é usada 54 vezes, referindo-se ao tempo como dia e hora. Temos um versículo no livro de Atos dos Apóstolos que nos diz: "Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava." E aí tempo está referindo-se ao tempo cronológico, ao tempo do relógio. Como aplicar estes dois conceitos na vida cristã do nosso dia a dia? Primeiro, Deus tem o seu tempo, que não é o nosso tempo. O kairos dele é perfeito. Ele tem e vem na oportunidade certa. Ele não é preso ao nosso relógio ou ao nosso calendário. A palavra nos diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. A segunda lição é que devemos esperar e descansar nele. Não há motivos de andarmos ansiosos de coisa alguma. Ele nunca se atrasa. Deus sempre chega na hora certa e no momento certo. A palavra do Senhor nos diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Vale a pena descansar e esperar no Senhor. A terceira lição é que o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele não devora os seus filhos. Ele não tem medo de ninguém tomar o seu lugar, como os falsos deuses da mitologia grega. Ele é o Todo-Poderoso, que nos concede infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Ele é o Deus de amor e justiça, que nos deu o seu próprio Filho, para que através dele nós tivéssemos a adoção de filhos e acesso à herança eterna e incorruptível. A quarta lição que aprendemos nesta meditação é que quando entramos na presença de Deus, saímos do Cronos e entramos no Kairos. Isto é, entramos na dimensão de Deus, entramos na dimensão da Santíssima Trindade, o nosso Deus augusto, poderoso. Alinhamos os nossos desejos e anseios ao tempo de Deus.
Ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem tudo debaixo da sua mão potentosa. E nele podemos confiar. Vamos entregar a Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. E vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor, oramos para que neste dia o Senhor nos conforte e nos fortaleça na esperança do teu tempo. E que desejamos sempre estar alerta e prontos para a oportunidade que vem de ti. Enche-nos cada dia mais do teu Santo Espírito, para que tenhamos discernimento dos tempos e das estações. Ajuda-nos a andar na tua luz, na luz dos teus caminhos. Oramos no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, que vive e reina, hoje e sempre. Amém. Se esta meditação falou ao teu coração, deixe uma pequena mensagem no final desta página, like, subscreva o nosso canal, compartilhe com seus amigos e esteja orando conosco pelo nosso ministério, e queremos também estar orando por você. Se você deseja que oremos por você, mande uma pequena mensagem para nós e estaremos então orando por você. Que Jesus te abençoe neste dia e encha a tua vida com a sua paz e que você coloque a vontade de Deus alinhada à sua vontade. No tempo de Deus. Ande no tempo de Deus. Amém.